Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é tão difícil você aprender a viver com um narcisista? Porque o narcisista, ele só funciona na base da ameaça, na base da chantagem. Por que é que o narcisista, ele até adoece quando ele vê que vai perder aquilo que ele tinha como controle e como domínio? Como funciona realmente, no fundo, uma mente narcisista? Porque é que as pessoas podem sofrer a vida toda com o narcisista, mas o narcisista ele não consegue mudar. Muita gente diz que uma pessoa que ela é narcisista, ela tem demônios. E na verdade, a pessoa, realmente o espírito do narcisista, ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus, mas ele não reconhece o que é Deus. Todo narcisista, realmente, ele é mentiroso, ele é traidor, ele só funciona na base da ameaça, da chantagem, ele não consegue amar, ele diz amar, ele quer amar, mas ele não sabe o que é o amor. E é sobre isso que eu quero explicar para você. Eu já fui narcisista, vim de uma mãe narcisista, fui casado com pessoas narcisistas, e só descobri o que era um narcisismo quando Deus me ensinou, quando Deus me mostrou, porque eu não sabia o que significava. E como é que você se transforma em um narcisista? E por que é que quem mora com pessoas narcisistas, ela não consegue viver bem. Ela vive, quem vive com narcisista vive com aflições, depressão, sofrimento. E o narcisista, ele demonstra não tá nem aí, né? Porque ele criou um personagem. Ele até sofre, mas ele não demonstra o sofrimento dele. Porque o narcisista, na verdade, ele é um manipulador. Ele aprendeu a manipular as pessoas, a vencer. E ele não vê nenhum defeito nele. Nenhum defeito dele. Na verdade, só quem trata um narcisista é Deus. E geralmente eles não querem buscar a Deus porque ele não vê necessidade alguma. O narcisista, ele não vê a necessidade de buscar a Deus. Ele não acredita na Bíblia, onde está escrito a respeito de um narcisista. É sobre isso que eu vou explicar para você. Porque é que o narcisista, ele se desespera tanto quando você chantageia ele, quando você mostra para ele que ele vai perder aquele brinquedo, que é você. É dessa forma uma mente narcisista. E eu vou explicar a você por quê. Toda pessoa que ela foi abandonada pelos pais, é muito difícil você conviver com eles. E a Bíblia diz isso. A Bíblia fala, não se envolva com os órfãos. Mas a Bíblia não quer dizer que seja órfão só porque a pessoa não teve pai e mãe. Também existe órfãos que teve pai e mãe, mas só teve coisas. Não soube o que é o amor. Não aprendeu nada sobre o amor. Geralmente o narcisista, ele quer amor, mas ele não sabe o que significa. Ele busca o amor, mas ele não sabe onde encontrar esse amor. E é uma pessoa de difícil convívio, porque na verdade ele não tem uma raiz da causa do problema dele. Ele não sabe o porquê ele não consegue conviver com as pessoas, porque ele vê todo o problema nos outros. Veja bem para você entender a mente de um narcisista. Tudo aquilo que o narcisista sente dentro dele, ele põe a culpa nas pessoas, nos outros. Então, quem se relaciona com uma pessoa que ela teve problema com o pai e com a mãe, problema com os irmãos, ela vai sofrer muito na mão dessa pessoa. Porque todo aquele abandono que ele sente dentro dele, ele vai condenar o outro que ele mora.
E a ausência dos sentimentos bons que ele não tem, que é a respeito da gratidão, do amor, do afeto, da empatia, tudo isso o ser humano ele precisa de Deus para achar os sentimentos bons. Então tudo isso que falta dentro do narcisista, ele quer buscar no externo. Ele quer buscar em pessoas. Ele quer achar em pessoas. E quando ele não acha aquele sentimento bom que ele está procurando dentro dele, que é a respeito do amor, ele ainda assim, ele ainda condena a outra pessoa. Porque ele não sente nada de bom. E eu vou lhe explicar o porquê. Tudo Deus ensina o porquê. Por que é que o narcisista ele se desespera tanto quando ele perde alguém? É só quando perde. E ele diz que vai mudar, mas ele não consegue mudar. É só questão de tempo para você perceber que todos os defeitos dele estão ali nele. Ele tenta mudar, mas ele não consegue mudar. O narcisista, ele busca a felicidade dele fora, em pessoas ou em coisas. Por isso ele não entende a própria vida. Porque ele se doa, geralmente o narcisista, ele se doa para as pessoas, né? Ele mostra ser tudo de bom para aquela pessoa que ele começa no relacionamento. Ele faz festa surpresa, ele faz agrado para aquela pessoa, ele dá presentes, mas depois ele quer tudo de volta. Ele quer sentir aquela falta dentro dele e ele não consegue sentir. Então, se ele não conseguir manipular aquela pessoa para fazer o que ele quer, para que vai servir mais aquela pessoa? Se na visão do narcisista ele é tudo de bom. Então é por isso que ele não entende a vida dele. Ele se doa para aquela pessoa, ele se dedica, ele dá presente, ele faz todo o agrado do mundo para tentar atrair aquela pessoa para a vida dele. Para casar, para morar, para ter aquela pessoa. Mas depois que ele tem a pessoa, perdeu a graça. Perdeu a graça. E aquela pessoa ele passa a abandonar, porque já não tem mais graça. É assim a mente do narcisista. Então ele quer ter a pessoa. E ele faz tudo para ter. Mas depois que tá com ele, aquela pessoa já não vale mais aquilo que valia na mente do narcisista. Aqueles olhos que brilhava, que fazia tudo por mim, a pessoa já não vai mais fazer. Ele já vai procurar em outra pessoa. Ele já vai procurar em outra pessoa. Geralmente, o narcisista, quando ele não consegue manipular aquelas pessoas que ele convive, ele descarta. Para ele não serve. Ou você faz o que ele quer, ou você não vai prestar. E você só vai perceber isso com muitos anos de convivência. Porque é que a mente do narcisista ela é desse jeito. Porque é que é você que tem que mudar. É você que tem que mudar. Porque o narcisista, ele não vê nada, ele é cego espiritual e a Bíblia diz isso. Em Provérbios, um dos versículos muito parecido que fala do narcisista é esse aqui. A Bíblia não fala declaradamente sobre o narcisista, fala de pessoas, né? Então, em Provérbios 23, 9, Deus diz: não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Nada que você falar para ele é sabedoria para ele, porque ele já criou a sabedoria dele. Nem remova os limites antigos, nem entre no campo dos órfãos. É isso que Deus diz. Não entre no campo dos órfãos. Então, quando você entra num relacionamento com pessoas que teve problema com o pai e com a mãe, o problema agora não vai ser mais com o pai e a mãe, vai ser com você. Vai ser com você. E você não vai entender. Porque na visão do narcisista, tudo que ele sente, ele põe a culpa em você do que sente de ruim. E ele ainda põe a culpa em você de não sentir coisas boas. É por isso que o narcisista mente, manipula,
ele tenta agradar, ele faz tudo para lhe agradar, mas só para conseguir aquilo que ele quer. Depois que ele consegue, ele já não vê mais você com o mesmo valor que ele via. Ele vai correr atrás de outra coisa. Já perdeu aquela graça, perdeu aquela visão que ele tinha de você. Isso é a mente do narcisista. É por isso que Deus diz que você não deve se meter com órfão. Porque tanto faz você ter se pego com uma pessoa que ela teve pai e mãe, mas ela não teve amor do pai e da mãe. Ela não sabe o que é amor. Ela não consegue amar. O amor do narcisista é em ter pessoas ou ter coisas. Por isso, a mente dele sempre é para manipular as pessoas. Sempre ele tem que estar manipulando. E a pessoa, o narcisista, ele acredita que gosta. Eu vou lhe contar aqui uns exemplos para que você entenda o que é o narcisismo. Que é uma doença que tem só o diagnóstico, mas não tem cura. E nem ele percebe que é um doente. Porque ele é infeliz, mas ele finge ser feliz. Geralmente quem é narcisista, ele gosta de chamar a atenção das pessoas. Ele ele tem inveja da alegria do outro. Se você estiver muito alegre, ele quer entender por que você está tão alegre. Que ele tem até inveja da alegria da outra pessoa. Porque ele vê que ele finge tanto ser alegre, ele tenta tanto ter amor, ele quer tanto ser feliz, mas ele não sabe como. Ele quer entender o como. Porque ele se doa para as pessoas. Mas o que é que ele não entende? Sobre o espiritual. Porque ele faz tudo por alguém, mas na hora que ele não conseguir aquilo que ele quer, ele vai chutar o pau da barraca. Ele vai esculhambar, ele vai xingar, ele vai lhe humilhar, ele vai fazer você a pior pessoa do mundo. Na verdade, ele se doa para manipular. Depois que ele manipula, ele já não vê mais você como ele via. Porque é como um brinquedo. O narcisista, ele tem pessoas como coisas. Depois que ele conquista, aquela coisa já perdeu o encanto. Se você já teve coisas, você sabe que você faz tudo para ter aquela coisa. Depois que tem, vai perdendo aquele valor, aquele encanto que tinha ao seu olhar. Do mesmo jeito são pessoas narcisistas. Então, ou ele tem convívio com você para lhe usar, lhe manipular, fazer aquilo que quer com você, ou você vai ver que ele vai se tornar a pessoa mais insuportável do mundo. Mais insuportável do mundo. Por isso é que narcisista, ele é mentiroso, traidor, ele não consegue entender nem por que é que ele é assim. Ele até gostaria de ser uma pessoa melhor. Ele até gosta, por isso que ele dá coisas, ele dá presente às pessoas, ele tenta conquistar aquela pessoa, mas depois ele não entende, porque a graça dele acabou. A graça do narcisista é só conquistar. Já conquistou, ele vai procurar ser feliz em outra fonte. É como uma criança. O narcisismo, ele nasce na criancice. Ninguém é narcisista do nada. Então ele nasce no abandono. Ele foi abandonado, ele só teve coisas dos pais. Então ele sente rejeição, ele sente carência, ele sente abandono, ele sente depressão, ele sente tudo. Então onde é que ele quer achar? Tudo aquilo que falta nele? Em pessoas. Em pessoas. Geralmente, quando você vê um homem largar, uma pessoa largar uma pessoa por outra, você vai comer o pão que o diabo amassou naquela pessoa. Quando você vê que uma mulher já está largando um homem, ou o homem está largando aquela mulher, você que vai cair naquela esparrela. Porque você acredita que aquela pessoa é tudo que ela aparenta.
quando ela está chegando naquela relação. Não é verdade? Ela aparenta, ela está demonstrando. Mas uma das coisas que é para você abrir o olho é como ele trata ou ela, como é o convívio com os pais. Uma pessoa que não tem bom convívio com os pais, ela também não vai ter bom convívio com quem morar. Você pensa que vai conseguir mudar aquela história. É isso que Deus diz aqui, você não vai conseguir mudar. Só quem muda é Deus. E Deus só muda quem reconhece. Quem não reconhece, a pessoa continua botando todos os seus problemas nos outros. E por que é que o narcisista, ele sofre tanto quando ele perde algo que ele acreditava ter na mão dele? Porque ele faz aquele jogo, né, de sedução. Eu já fiz muito jogo de sedução. Ficar cantando internacional para o outro ficar olhando para mim. Ficar sensualizando para a pessoa olhar. O narcisista, ele tem estratégias para fazer o encanto, tipo a hipnose naquela pessoa, para a pessoa gostar dele. Ele mostra ser super-herói, ele mostra ser tudo de bom. Você, quando entra na mão de uma pessoa narcisista, parece que você ganhou na loteria, mas só parece. Tudo é questão de tempo para que você entenda o que é uma doença do narcisismo, que é a carência, o abandono, o não saber reconhecer. A pessoa não sabe reconhecer nada. Todo narcisista, ele tem ingratidão, ele tem inveja dentro dele, ele tem inveja até da alegria do outro. Ele não consegue elogiar pessoas. Eles são críticos, bastante críticos, porque eles dizem que é muito... são pessoas exigentes, são pessoas críticas, são pessoas inteligentíssimas, mas tudo aquilo que ele mostra ser para as outras pessoas é para manipular as pessoas. O narcisista, ele gosta muito de lidar com pessoas de situação inferior. Ele não consegue lidar muito tempo com pessoas de um padrão mais elevado que ele. Ele não consegue lidar muito tempo, porque vai sair conflito. Ele não consegue ser humilde, ser uma pessoa grata. Tudo isso é a respeito das nossas emoções que Deus quer ensinar. É que Deus quer ensinar. Eu vou contar 2 fatos aqui para você entender que por que é que o narcisista, ele é tão raro ser curado. Porque ele não vê nada disso dele. Geralmente, se a pessoa for narcisista, ela não aguenta nem ouvir esse vídeo todo. A pessoa começa a ver aquele vídeo, ela já repugna. Ela já vai achar que, para ela não se reconhecer com todos esses defeitos, né, ela já vai fugir de ouvir, porque ela não concorda com nada daquilo que ela está ouvindo. Ela não concorda. Então, o perfil de uma pessoa narcisista é ele não ter gratidão, amor, felicidade. Ele não sabe o que é isso. Então, ele busca no externo. Entenda bem o que é um padrão narcisista na mente. Ele busca no externo para achar tudo isso que falta dentro dele. E ele até acha. Ele diz que acha. Então, ele atrai aquela pessoa. Ele faz festa surpresa, que eu já fiz, né? Dá presentes, abre mão de si mesmo. Ele se doa para aquela pessoa. E depois, o que é que muda? Veja, né? Ali depois ele passa a ver naquela pessoa todo o defeito do mundo. E ele diz, por que é que eu tô com essa pessoa? Porque ela não é nada disso que eu pensei. Ele passa a desprezar, rebaixar, humilhar aquela pessoa. Ele vê toda a burrice do mundo naquela pessoa. A pessoa é burro, é preguiçoso. Quer dizer, ele criou, atraiu a pessoa, ele viu tudo de bom. Depois ele já não consegue ver mais naquela pessoa. O problema está no narcisista. Mas ele não percebe. E ele não quer a ajuda, porque ele não vê que é ele que precisa de ajuda.
É muito raro um narcisista perceber que o problema está nele. Porque tudo aquilo que ele aprendeu na infância, ele vai carregar para o lado dele e ele vai descontar tudo aquilo naquela pessoa, né? Geralmente o narcisista ele vai ter problema com os filhos, porque ele vai criar nos filhos tudo aquilo que ele quer de bom. Ele vai contar com os filhos para ser feliz, ele quer reconhecimento. Agora já vai mudar os problemas. Os problemas só mudam de personagem. Agora ele vai ter problemas com os filhos, porque ele quer a gratidão dos filhos, o reconhecimento dos filhos. Ele quer tudo daquele filho, porque é tudo que falta nele. Toda ausência de sentimentos bons que falta no narcisista, ele quer criar fora, nas pessoas. E por que é que ele se desespera tanto quando ele perde alguém? Um dia uma pessoa saiu da minha vida do nada, de um dia para o outro, e eu fiquei desesperada e eu achei que eu amava a pessoa. Eu achei que eu amava. Porque eu me dopei para dormir, porque eu fiquei chorando, porque a pessoa me largou para voltar para eles. Depois, no outro dia, ele se arrependeu e voltou para mim. Mas ele me deixou para voltar para ex porque eu queria ele, mas eu deixava bem claro como eu queria do meu jeito, né? Eu deixei bem claro para ele. Eu vou contar isso para você entender a mente do narcisista. Eu estava muito pouco tempo de separada, não queria ninguém sério na minha vida, e tinha ele, e ainda assim tinha outra pessoa, e deixei bem claro, não escondia quem eu era, eu demonstrava quem eu era. Quem me quiser vai me querer do meu jeito. E aí eu, usando a pessoa, porque o narcisista ele usa as pessoas, ali eu disse a ele tudo, como era que eu era, como era que eu não estava nem aí. Eu demonstrei tudo aquilo para ele e aí serviu contra mim mesmo. Porque quando ele fez tipo uma análise em mim, ele disse: aí eu não vou ter chance. Com essa mulher eu não vou ter chance. Porque ela gosta do meu sexo. Tipo isso. O que ela gostou de mim foi do meu sexo. Eu quero uma pessoa para me envolver de verdade. Era outro narcisista, né? E ali quando ele abriu a boca para mim e me disse que ia voltar para ex porque ele queria uma coisa séria com alguém, ali caiu o chão, abriu o chão para mim. Quer dizer, eu achei até que eu amava a pessoa, onde eu não amava. Depois eu estava arrependida, mas eu fiquei desesperada, me declarei, disse a ele que estava disposta a mudar. Mas é só questão de tempo para a pessoa entender que aquela mudança não é uma mudança verdadeira. É só para não perder aquela pessoa. O narcisista, quando ele tenta mudar, é para não perder aquela pessoa que está ameaçando sair da vida dela. Porque ela aprendeu a ter pessoas, não é ter amor. O narcisista não sabe o que é o amor. Então, quando eu vi que eu ia perder o meu brinquedo, eu disse: se é isso que ele quer, um relacionamento sério, então eu agora quero um relacionamento sério. Entendeu? Que o narcisista, ele busca fora aquilo que falta nele. Ele quer amor, mas ele não sabe o que é amor, porque já faltou na base familiar. É por isso que o narcisista trai, mente, engana, são egoístas, são mentirosos, porque ele não sabe sobre essas razões dos sentimentos. Ele criou um perfil para ser feliz. Ele aprendeu a manipular as pessoas. É por isso que se ele não manipular, para ele, não vai ter mais graça. Não vai ter mais graça. Quando você vê um narcisista, ele não fazendo questão, ele tá vendo que a pessoa vai largar ele. Ele mesmo vendo, ele não faz mais questão que o outro largue, é porque já tá com outra pessoa. Já tá com outra pessoa. Ali ele já se agarrou em outra pessoa. Ele usa as pessoas. Ele não sabe o que é o amor. Ele busca o amor em pessoas.
Por isso Deus é quem cura o narcisismo. Porque ele acredita que amar, falta o amor nele, e ele quer o amor, faz tudo para ter. Depois que a pessoa tá ali, ele viu que não ama. Então ele já parte para outra. Ou vai trair, deixa a mulher lá abandonada, ou o marido, e vai viver de ilusão, traindo, mentindo, enganando, né? Então, se a pessoa que mora com o narcisista, ela não se deixar ser manipulada, se ela não se deixar, ali ele prefere largar. Ele prefere largar. A verdade é essa. O narcisista que mora com alguém, ou você se deixa ser manipulado pelo outro, pelo narcisista, ou o narcisista, ele prefere que você saia da vida dele. Se você não faz o que eu quero, para que eu lhe quero? Na cabeça dele. Se eu fiz tudo por você, tô com você e agora você não quer fazer o que eu quero, vaze. Ou é como eu quero, ou você pode vazar da minha vida. Ouvi muito isso. Até eu entender que ou realmente eu vazava para me amar, ou não existe eu amar alguém onde a pessoa não entende nada do que faz com o outro, né? Geralmente o povo diz que o narcisista, ele é mau. Ele se torna mal por conta disso. Porque só Deus é quem dá o amor. E a pessoa não sabe o que é o amor. Então ela usa pessoas. Ela usa coisas. O que preenche a emoção, a alegria do narcisismo são coisas que a pessoa compra, né? Eu tô me sentindo triste, eu preciso de uma roupa nova. Eu tô me sentindo vazia, eu quero uma coisa nova. O que preenche o vazio do narcisista são coisas. Então, do mesmo jeito, ele usa pessoas como coisas. Depois que ele conquistou, quem vai sofrer o pão que o diabo amassou é aquela pessoa que entrou naquela relação. Porque ele não vai conseguir mudar, porque ele não vê nada nele, nenhum defeito nele. Aí eu tô lhe contando esse caso para você entender que quando esse rapaz, na época que eu era muito nova, ele disse que não me queria porque eu não queria nada sério com ele, ali eu disse, então eu tenho que mudar para ficar com ele, eu vou mudar. Então eu quero agora sério. Porque eu já tinha separado de um casamento de 10 anos que eu sofria muito. Então eu já entrava na relação sem querer sofrer, também não queria nada sério, né? Tava toda ferida, traumatizada. Depois que eu tava morando com ele, já tava arrependida. Já tava pensando, por que eu fiz isso, meu Deus? A gente não se reconhece. Já tava arrependida. Sofri, chorei pela pessoa, agora que a pessoa tá comigo, ela já não me preenche mais. Ela já não preenche mais. E aí, onde é que eu fui preencher o meu vazio? Nos vícios, nas farras, nas amizades, para conseguir preencher aquele vazio. E aí durou muitos anos para eu perceber que o meu relacionamento era na base de amizades, falsidade, mentira, porque entre nós dois não existia mais nada do que além disso. Não existia nada. Existia um parceiro de farra. Existia uma pessoa que gostava de farra e eu também. Mas a partir do momento que eu fui vendo, que eu fui me enfadando da farra, que eu fui querendo uma mudança, que eu fui vendo um exagero, né? Um exagero na despesa com bebida, todo final de semana na cachaça. Quando eu percebi que eu tinha que mudar, que eu não estava gostando mais daquele estilo de vida, que eu já queria criar outro personagem, aí sim eu decidi largar ele. Mas quando ele veio morar comigo, eu percebi que não tinha amor. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei porque eu não entendi a mim mesmo. O narcisista é assim. Ele não se entende. Ele quer buscar no externo aquilo que falta nele. É por isso que quem mora com narcisista, ela sofre, né? Desprezo,
abandono, xingamento, porque é toda a raiz que foi plantada na criação. É por isso que Deus diz aqui, não remova os limites, você não vai conseguir remover os limites, né? Não remova os limites antigos, nem entre no campo dos órfãos. É um problema de geração. É por isso que quem for entrar numa relação com uma pessoa, ela tem que observar como ela trata as pessoas, o pai, a mãe, porque da forma que ele trata é da forma que ele vai lhe tratar. Não tem outra. Ah, mas ele me trata diferente. É só questão de tempo para você entender que é só um personagem que ele está criando para conquistar a pessoa. Mas ele não sabe ser outra pessoa. E quando é uma coisa que é um personagem, vai mudar. Vai ter que mudar. Um personagem foi criado. Então, uma hora ou outra a casa vai cair. A máscara vai ter que cair. E aí a pessoa não tem mais para onde correr, porque já envolveu bens, filhos, família. Então a pessoa vai sofrer ali, naquela relação, onde a pessoa quis fazer de tudo aquilo que lhe faltava, criou naquela pessoa, quando convive, já viu que não é. Já viu que não é. Um dia eu vi uma mulher chegar na minha casa querendo um tratamento espiritual, que ela estava praticamente louca. Praticamente louca. Olheiras, os olhos fundos, ela precisava de ajuda até para andar. E quando eu perguntei o que era aquilo, por que era que aquela mulher estava daquela forma, né? Eu estava buscando o tratamento espiritual, né? Ela estava no estágio de loucura. Aí quem estava com ela disse, foi o homem que largou ela. Ela não dava um pingo de valor ao homem que ela tinha. O homem fazia tudo por ela, dava tudo a ela. E ela desprezava o homem, maltratava, não queria. E quando o homem largou ela por outra, ela ficou assim. Ela ficou assim. Quer dizer, a pessoa adoece quando ela vê que perde aquele brinquedo, que é aquela pessoa que faz tudo pelo outro. Porque a pessoa usa as pessoas. Ela ficou doente quando o homem saiu da vida dela, de muito o homem ter investido, gastado. Ela era uma mulher muito linda e o homem nem era lindo. A mulher me mostrou a foto. Disse, ele nem é bonito. Ela desprezava o homem. Tá assim. Tá assim. Depois que o homem largou ela, ela ficou assim. Perdeu os sentidos. Enlouqueceu. Não sabe mais nada. Se é de dia, se é de noite. É algo espiritual. A Bíblia fala da loucura. Quer dizer, tirou aquilo que você projetou o amor, que na verdade não era amor, era uma manipulação. Tirou, vai vir as perturbações. Como eu vou perder essa pessoa? Que eu manipulo, faz tudo por mim. E a pessoa que estava com ela só conseguiu sair da vida dela por outra. Porque é outro doente emocional. Porque quem vive no relacionamento sendo rejeitado, xingado, a própria ciência diz, é outro doente emocional, que só Deus cura a doença das nossas emoções, né? E aí eu entendi o que era realmente o narcisismo, que é a ausência dos sentimentos bons, é a ausência de coisas boas. Quer dizer, na verdade, o narcisista, ele busca em pessoas e em coisas ser feliz. É por isso que quem mora com narcisista, ou ele se deixa ser manipulado, ou ele não vai aguentar. Porque a pessoa vai estar brigando, xingando, acusando. Ou você faz aquilo que eu quero, ou para que você vai me servir? Para que você vai me servir nesse caso? São pessoas doentes. O narcisista é um doente, mas ele não percebe e por isso ele criou esse personagem para ser feliz e quem está do lado dele fica se achando sem saída, porque não é fácil, né? O narcisista, a ciência diz que não tem amor, a Bíblia diz
que não tem amor, mas ele só condena, xinga e acusa. Tudo que ele sente, ele tem que achar um responsável. Porque a cegueira do próprio espírito, ele não quer Deus para tratar ele. Ele não crê como Deus ensina, né? Não é à toa que a minha mãe é narcisista, mas ela não se vê como causadora de nada, ela sempre é a vítima. Não se dava com a mãe, não se dá com os irmãos, não se dá com os filhos, mas se vê como vítima. Ela não sabe o que é Deus. Eu estou lhe dando esses exemplos para você entender. A ausência do não saber, do não reconhecer o que é que resta na vida de um narcisista. Botar a culpa no outro. Xingar o outro. Condenar o outro. Ou projetar no outro, que agora vai ser os filhos, agora eu vou projetar nos meus filhos que faça tudo aquilo que eu quero. Porque eu já fiz tudo pelos meus filhos, né? Eu já vivi isso, a manipulação, e eu sei como é. Já fiz tudo por você. Cozinhei, lavei, agora é a sua vez de fazer por mim. Quer dizer que criou para ser escrava. Ou você é escrava da pessoa, ou você não vai prestar. Ou você vai servir aquela pessoa, ou você não vai prestar. Isso é o significado do narcisista. Que só Deus trata. Mas Deus não vai tratar quem não reconhece que precisa de ajuda, que precisa de cura, que precisa de buscar o amor. Ele quer o amor. Então ele projeta em pessoas, depois ele vai ver que não é nada daquilo que ele projetou. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma causa para estar junto, que são bens e filhos. Porque essa pessoa não era nada do que eu esperava. Mas eu vou viver, porque eu não vou desfazer da minha família. Aí vive desprezando, xingando, maltratando. Porque a ausência do saber do que é o amor, a ausência da gratidão, é a ausência do Espírito Santo. De uma rotina de orar, jejuar, buscar a Deus, reconhecer em si aquilo que lhe falta. Reconhecer. E nem todo narcisista ele consegue reconhecer, porque ele só vê que falta quando ele perde. Entende? É na hora da perca que ele quer mudar. Enquanto ele está ganhando ali, ele não quer mudar. Tá tudo bem. Ele até é feliz desse jeito. Não tá perdendo com nada, tá tudo ótimo. Para que ele vai ter que mudar? Então ele só pensa em mudar quando ele vê que perde. Mas aí, se ele não busca Deus, ele tenta mudar. Ele só tenta. Mas aí ele não consegue, e então ele volta a criar esse personagem, né? Fingindo, agradando, só por um tempo, porque não dura. Aquilo que não é verdadeiro não dura. Por isso que Deus diz, eu sou a verdade e a vida. Mas as pessoas ainda querem achar que Deus é a religião, infelizmente, né? E busca religiões e fica sem entender o que é Deus, porque nada muda. Deus não invade, e aí a pessoa quer Deus do jeito delas. Os religiosos são assim, ele quer Deus do jeito dele. Eu, morei com um narcisista 10 anos e eu via ele orando. Ele só orava, mas ele não via nenhum defeito nele. E até hoje. Sofre, chora, condena, se vitimiza e não se vê como causador de nada. Não se vê. Porque ele não busca Deus como Deus ensina. É como Deus ensina. Ele busca Deus do jeito dele. É do jeito dele que ele quer Deus. E Deus é o único que ninguém consegue manipular. Pessoas que entram na religião e diz que é Deus, que diz que manipula o espírito, que doutrina o espírito, que capacita o espírito a achar, né? Que eles dizem que o espírito é que tem que agora ver que morreu, se conformar que morreu.
Tadinho, o espírito ali manipulando. Ele não consegue entender um A de Deus, que é o espírito que manipula a mente da pessoa. Essa é a diferença de uma pessoa religiosa para uma pessoa verdadeira espiritual. Porque ela não entende nada, então ela cria. Por isso cria esses amores fora e as pessoas sofrendo. Sofrendo. É por isso que o narcisista, ele se bate se ele vê que vai perder aquilo que ele tem, que ele conseguiu na vida dele. Que ele conta com pessoas para manipular, para ele conseguir sobreviver. Mas não é amor. Nenhum narcisista consegue amar. Só Deus libera esse amor, esse tratamento dentro do nosso espírito, né? Mas precisa da pessoa querer Deus como Ele diz. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.